Fala rapaziada, estamos novamente aqui, eu e você, para a nossa segunda parte da videoaula de histórias. Faltando então agora apresentar o restante dos alunos que carinhosamente participaram dessa nossa videoaula, que ficou simplesmente incrível. Então, vamos à vinheta. Oi, aqui é a Camille Vettorazzi e vai fazer uma pergunta de história. Por que um império tão poderoso que mandou no mundo há durante 700 anos ele ruir? Fala, Camille. Agora então, com muito prazer, eu vou responder a tua pergunta, que ela, na verdade, ela é bem interessante. É uma pergunta que, com certeza, vários historiadores devem fazer até hoje. Como é que um império tão poderoso como Roma, que mandou no mundo 700 anos, ele pôde ruir? Como é uma pergunta que existe uma resposta, sim, das mais variadas formas possíveis, eu vou tentar te resumir ela da seguinte maneira. Tu tens aí as três causas básicas que é sempre dado na disciplina de história quando a gente trata da queda do Império Romano, que é a crise na escravidão, a crise no exército e as invasões bárbaras. Mas vamos tentar analisar a coisa da seguinte maneira. Camille, Roma ficou tão poderosa, mas tão poderosa, ela estendeu tanto os seus domínios, que chegou um dado momento que nem eles mais sabiam as suas limitações. Talvez nem eles soubessem mais a quantidade de território que eles haviam conquistado. E chegou uma hora que eles resolveram parar. Só que eles dependiam dessas ampliações, eles dependiam da guerra, eles dependiam de ter que buscar escravos para trazer, para trabalhar para eles dentro do território. E quando eles resolveram limitar as fronteiras, parar de avançar, eles entraram em colapso. Porque, por incrível que pareça, é uma coisa interessante da gente analisar, eles dependiam dessa ampliação desse domínio de outros territórios para poder sobreviver. Além disso, tem também a questão do poder político. Porque quando tu começa a se estender de uma maneira muito grande, o poder ele corrompe. Eles viviam com receio, eles viviam olhando para os lados porque o número de assassinatos ocorridos contra governantes romanos foi muito grande. Por quê? Porque eles brigavam pelo poder, uma coisa que dentro da política acontece até hoje. E uma coisa bem importante, eles acharam que eles nunca iam ser derrotados. Eles acharam que esse domínio que eles tinham pelo mundo antigo era uma coisa que ia durar para sempre. E não durou. E eles caíram. E olha, o mundo, quando ocorre a queda do Império Romano, que termina a Idade Antiga para a Idade Média, que nós vamos estudar no 7º ano, o mundo simplesmente ele vira de cabeça para baixo. Sobre essa matéria, que é a chegada árabe à Península Ibérica, tenho umas questões a colocar para tirar minhas dúvidas. No primeiro parágrafo, foi dito que os árabes se converteram ao islamismo, religião criada por Maomé, e que por isso iniciou-se uma fase cultural e social, expandindo sua fé em outros povos e também territórios. Então pergunto, professor Carlos, que religião é esta? No que acreditam? Quem foi Maomé? E quais são suas regras?
Fala, Vinícius. Então vamos lá responder então a tua pergunta e ao teu questionamento. Na verdade, não é apenas um. Você, na verdade, está me apresentando mais de um questionamento, mas eu vou tentar responder da melhor maneira possível, certo? Primeiro, o islamismo, todo mundo sabe, na verdade, que ele é uma religião, mas ele surgiu por quê? O que é que aconteceu? O Maomé, que é o fundador da religião islâmica, o islamismo, ou alguns também chamam de muçulmanos, ele viveu no século 7 depois de Cristo, e ele vivia num período onde os árabes eram extremamente desunidos. As tribos árabes, elas eram espalhadas pelo deserto e por causa disso eles eram fracos, porque eles não eram unidos. Eles tinham pouco desenvolvimento, a educação deles era precária, o comércio era precário, e o Maomé se deu conta de que a única forma que teria de conseguir desenvolver o povo, levar o povo adiante e trazer um pouco mais de cultura para os caras, seria se unindo. Então o que é que ele fez? Ele criou o islamismo, uma religião islâmica, com suas regras, aonde tu deve obedecê-las regiamente. Eu até posso, se sobrar um tempinho, eu posso te relatar algumas, certo? E só que a religião islâmica, Vinícius, ela tem um porém. Nos dias atuais, quando a gente vê um camarada assim cheio de bomba e entrando num prédio, explodindo para tudo quanto é lado, a gente tem na nossa ideia ocidental, na nossa visão ocidental, de que aquele cara é um maluco, aquele cara é um doidão. Não. Não se justifica, na verdade, o que ele está fazendo, se é certo ou se é errado. Mas, quando foi fundada a religião islâmica, foi dito o seguinte: todo ato religioso é um ato político. Então aquele cara, ele acredita que ele está explodindo, ele está se matando em nome da religião e que o lugar dele no paraíso, ele está garantido. Eu não estou dizendo de novo, eu não estou dizendo que isso é uma coisa correta a se fazer. Não é isso que a gente está discutindo. Eles acreditam. E eu tinha te feito um comentário a respeito das regras, eu posso te citar algumas. Por exemplo, eles não consomem bebida alcoólica, o respeito aos mais velhos é uma coisa extremamente severa, a questão das rezas de 4 a 5 vezes por dia é feita por todos. Eles têm alguns muçulmanos, ou islâmicos, na verdade, que eles são mais radicais, que a mulher deve cobrir todo o rosto. Tem outros que deixam que a mulher deixe o rosto à mostra, mas o corpo tem que ficar fechado. Eles têm uma série de regras e preceitos, na verdade, que precisam ser seguidos. E quando ocorreu essa união através da religião, o que aconteceu? Simplesmente os caras bombaram, Vinícius. Os caras começaram a estudar, porque agora eles estavam unidos, eles começaram a avançar na engenharia, na agricultura, na área militar, tanto é que eles saíram da Arábia, eles chegaram à África, chegaram até a Espanha e até Portugal. Muita coisa que nós temos, por exemplo, hoje, dentro da própria língua portuguesa, palavras, por exemplo, que começam com alface, alcachofra, almofada, todas essas palavras iniciantes com AL, muitas delas, na verdade, têm origem árabe. A palavra algarismo da matemática, eles deixaram uma herança muito rica para nós. Oi, Sr. Carlos, beleza? Eu gostaria de perguntar o seguinte: sobre a história do Tiradentes, a partir de quando o Tiradentes começou a ser visto como um herói nacional que ele é hoje? É isso?
Fala, Eric. É um prazer enorme ter a tua participação aqui na nossa videoaula. Então vamos responder a tua pergunta, que ela é bem interessante, ela é bem legal. Eric, quando a gente fala de vultos históricos, a gente está falando, na verdade, do momento a partir da proclamação da República, quando o sistema presidencialista assumiu no Brasil. Eles enxergaram, na verdade, a necessidade de criar uma identificação como país, como nação, deixar aquela ideia do império, aquela coisa do poder centralizado na figura do Dom Pedro II e criar uma nova identificação. E essa nova identificação, ela surgiu de várias maneiras, e uma delas foi justamente criar a imagem dos vultos nacionais. Tiradentes, Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, não apenas a figura do mártir, mas também surgiram inúmeras pinturas, quadros, surgiram os feriados, para tentar exaltar essas figuras e fazer com que as pessoas se identificassem com isso. O que é o quadro do Dom Pedro I montado no cavalo proclamando a independência, o Tiradentes sendo enforcado, depois a imagem da primeira missa. Só que tudo isso, na verdade, hoje, a historiografia, na verdade, os historiadores, eles batem muito em cima disso, porque essa imagem, na verdade, elas foram criadas muitas vezes em cima de mitos, em cima de coisas que não são reais. Por exemplo, o Tiradentes, quando ele foi enforcado, ele estava lá barbudo, de túnica branca, e ele lembra muito Jesus Cristo. E quando ele foi preso, quando ele foi enforcado, o processo, a sentença do Tiradentes demorou muito tempo para sair. E já está mais do que provado que naquele período, Eric, seria, na verdade, impossível o cara ser enforcado barbudo e cabeludo daquele jeito. Porque a primeira coisa que os caras faziam era raspar o cabelo e raspar a barba, porque a incidência de piolhos e carrapatos dentro das prisões naquela época era uma coisa muito acentuada. Oi, meu nome é Thiago, sou da turma 62. Vou fazer uma pergunta do texto Economia Egípcia. Por que as mulheres na economia egípcia tinham uma posição de prestígio? E aí, Thiago, tudo beleza? Muito bem, vamos responder então a tua pergunta, que ela é bem interessante também, e ela nos permite, na verdade, fazer assim uma série de reflexões. O papel da mulher na sociedade atual, recentemente as mulheres conseguiram ganhar alguns direitos, na verdade, que é a questão de voto, trabalho, uma série de ganhos, na verdade, que as mulheres na sociedade atual levaram muito tempo para conquistar. Cara, no Antigo Egito, antes de Cristo, a sociedade egípcia, ela valorizava a mulher de tal maneira, diferente de todas as outras da Mesopotâmia, da Pérsia. A mulher, o papel da mulher no Antigo Egito, ela não ficava restrito apenas à questão da economia. A mulher egípcia, ela era extremamente respeitada. Ela tinha liberdade de expor a sua opinião, inclusive alguns aspectos assim bem corriqueiros e bem comuns. Por exemplo, quando a mulher egípcia ela casava, ela podia pedir o divórcio caso o marido a maltratasse,
ou se o marido fosse infértil, ele não pudesse ter filhos. A mulher, ela cuidava não apenas dos filhos, dos maridos, mas também dos servos. Ela podia receber herança. Quando existia a separação, ela recebia os bens eram divididos em partes com o marido. E algumas mulheres no Antigo Egito, elas conseguiram posições de grande prestígio, atingindo posições até de faraós, como nós temos, por exemplo, as duas mais importantes, que seriam a Cleópatra e depois a Nefertiti, que é a esposa do faraó Akhenaton. Nós tivemos também, dentro da sociedade egípcia, mulheres que foram professoras, foram médicas. Na mitologia também é um aspecto bem interessante, porque nós temos deusas que são mulheres. Temos, por exemplo, a Ísis, que é a deusa da magia, que é a mulher com asas. Nós temos a Bastet, que é a deusa gata, que protege o lar e as gestantes. E nós temos também a deusa Ator, que é a deusa do amor. Quando é que tudo isso começa a modificar? Infelizmente, quando a Igreja Católica chega ao Egito no século IV depois de Cristo, a Igreja Católica ela não admitia a mulher tendo determinada relevância dentro da sociedade. O que ocorreu? As mulheres começaram a ser colocadas de lado, numa posição de inferioridade. Gente, eu estou então agradecendo, encerrando essa nossa segunda parte da videoaula. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.